Oi pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo da tutoria. Vídeo passado a gente trabalhou com o arquivo climático e orientação e a gente viu que a melhor orientação simulada foi essa orientação aqui, né? Então a partir dela a gente vai desenvolver o estudo da volumetria e das aberturas. Bom, eu estou colocando aqui lado a lado as duas volumetrias que eu gostaria de testar nesse vídeo, né? Então seria essa e essa. E eu vou estar fazendo passo a passo com vocês cada uma delas, porque cada uma delas tem uns aspectozinhos que eu gostaria de mostrar para vocês. Criamos um novo arquivo, vamos adicionar um edifício, vamos manter padrão até agora. Eu vou trocar aqui só o plano de desenho para facilitar. E vamos ao desenho. Vamos mudar aqui só a altura para 3. Aqui, né? Agora 10 e 15. Bom, tá aqui o nosso edifício. Agora, eu gostaria de trocar a função desse edifício, porque como a gente estava definindo tudo como padrão, a gente seria bom a gente definir isso aqui como uma residência. A gente clica nessa abinha superior em Activity, e aqui a gente vem em Template, né? Tá vendo que o template está como escritório? A gente vem nesse template e troca para residencial. Vamos escolher um dining room, que é sala de jantar, né? Ok. Perceba que vai mudar algumas funções aqui. E de acordo com a norma de desempenho, é interessante a gente desligar os equipamentos. Então, desliga esse equipamento aqui de escritório. Volto para o layout. Vamos aqui para essa abinha de construction. Vamos alterar a parede. Para alterar a parede, a gente vai colocar uma parede padrão mesmo, só porque a gente está definindo uma volumetria de estudo preliminar. Então, a gente vem em External Wall, Project Wall. A gente vai editar essa Project Wall. A gente vai alterar a quantidade de layers, porque a gente quer uma coisa bem mais simples, por ser um estudo preliminar. A gente definiu para uma camada. E a gente vai definir o material para um bloco de concreto. Vou colocar esse bloco de concreto aqui, ok. Uma espessura de uma parede de 15 centímetros. É importante a gente clicar nessa abinha aqui, Calculated, porque a gente vai ver como que ficou a transmitância, o valor de transmitância da parede que a gente criou. Perceba que ficou 2,42. Bom, é interessante a gente trabalhar com a norma de desempenho, né, do Brasil. Para isso, tem um site que pode auxiliar bastante a gente, que é o do Projeti, que é um site do Ministério do Meio Ambiente. Esse site é bem interativo, ele explica a interação de dados climáticos, estratégias, componentes com as etapas de projeto, né, estudo preliminar de projeto. Nessa aba aqui de componentes construtivos, a gente tem nesse canto direito aqui uma tabelinha bem interessante que a norma 15.220 traz, que ela associa a zona bioclimática com a transmitância ideal para o projeto. Então, a nossa zona, que é de Brasília, né, ela é a zona 4, e a gente tem que tentar trabalhar com esses padrões aqui, né? Vamos tentar trabalhar com essa linha de cima. Então, perceba que a parede que a gente criou tem 2,42, quase 2,43 de transmitância, então tá nesse quadrinho aqui. Então, a gente vai utilizar ela, ok? A gente dá ok. Essa é a nossa parede agora. Deixa eu só mostrar uma coisinha interessante também. Nessa aba de imagem, a gente tem um renderzinho de como que ficou a imagem. Então, quando a gente for trabalhar com paredes com várias camadas, vai ser interessante a gente estar olhando essa imagem. Ok? E agora a gente vai trabalhar com as aberturas dessa solução volumétrica que a gente quer propor. Bom,
Estamos aqui com norte, né? Fachada norte, sul, leste, oeste. Sabemos que a pior fachada é a oeste, né? Para recebimento de incidência de sol. Então, por decisão de projeto, eu vou querer tirar essa janela. Você clica aqui na janela. Ela vai ficar selecionada, vai ficar nessa cor salmão. Aqui em cima você pode estar deletando. Gostaria de deletar ela. Gostaria de deletar essa também. Vou manter essas 3 janelas aqui. E nessa fachada leste eu vou alterar Vou alterar a janela para vocês verem como que é. Clica na janela, vou deletá-la. Bom, para a gente alterar, para criar uma janela aqui, ou uma porta, ou o que seja, a gente entra na zona, entra na parede. Eu acho que essa parede aqui. Essa parede aqui, a gente entra na parede. Não é essa. Qual que é a parede? Essa aqui de 30. Então, a partir do momento que a gente entra na parede, a barra de ferramentas aqui em cima altera. Então, a gente tem novas funções aqui. Então, essa função aqui é de criar uma nova janela. Vamos criar uma aqui, uma janela bem tranquilo. Nessas medidas. E vamos criar uma porta de entrada nessa fachada leste. Bom, vamos voltar aqui pro building, né? Pra gente ver como que ficou. Bom, então em relação à volumetria e às aberturas, essa foi minha decisão de projeto para essa volumetria. Então aqui a gente vem em Simulation. Clica em Update Data. Ok. Terminando a simulação. Vai gerar os gráficos que a gente já conhece. Vamos colocar para anual. E vamos pegar o gráfico para analisar o de Internal Gains. Gráfico e tabela. Bom, a gente tem um gráfico e a tabela, vamos... percebe-se aqui os valores, né, que diminuiu bastante dos valores do vídeo passado, só da gente trocar o material. Vamos exportar aqui. E agora a gente vai fazer o segundo modelo, a segunda volumetria, para a gente comparar as duas. Criando um novo arquivo, fazemos a mesma coisa. Acrescentamos uma nova edificação. Altura de 3. Vamos desenhar aqui. O desenho ficou sendo 10, 7,5, 5, 5, 7,5. Ai, não. 5 aqui. 7,5 aqui. 10 e 20. Criamos o nosso edifício. E vamos mudar também a atividade, né, do edifício. Não é um escritório, é uma residência. É importante que a gente mantenha os mesmos padrões para ter esse comparativo mais próximo, né? Então, a gente trocou aqui, desligou os equipamentos. Em Construction, a gente vai em Project Wall. Vamos só verificar se manteve, né, o que a gente tinha editado, tá certo, né, que é uma camada
Bloco de concreto de 15 centímetros. Ok. Voltamos para o layout e agora a gente vai alterar as aberturas desse volume. Bom, fachada leste, a gente vai fazer a fachada ser parecida, né, com a outra, a porta de entrada e tudo mais. A gente entra na zona, entramos na parede que vamos trabalhar. Clicando na parede, a barra de ferramentas altera aqui em cima. E vamos fazer uma janela e uma porta. Voltamos para o building, vamos ver quais janelas queremos alterar. Bom, por decisão de projeto, eu gostaria de tirar essa janela. Gostaria também de retirar essa janela aqui. E agora vamos simular. Update data. Ok. E aqui o gráfico com a tabela, né, com os valores dessa simulação. Vamos exportar aqui para a gente estar fazendo o comparativo entre os dois casos. O processo de simulação é no projeto de arquitetura, né? Então, a gente sabe que o Design Builder ele tem muito mais análises que podem ser feitas durante o processo. É um programa que exige muita carga horária, assim, para conseguir desbravar tudo que ele possui. Então, na tutoria, a gente está vendo apenas alguns pontos mais introdutórios do que pode ser feito no processo de projeto. E para isso, a gente vai analisar só esse gráfico hoje. Então, em relação à zona sensível de resfriamento e o ganho térmico, né, pelas janelas, houve um decréscimo muito grande das cargas, né, que em relação ao vídeo passado, que foi só sobre o arquivo climático e orientação. E isso se dá pela configuração, né? A gente configurou as paredes e configurou também o tipo de programação que tem nesse edifício. Não é mais um edifício escritório, como o programa traz em default, agora é um edifício residencial. Já o modelo 2, o desempenho foi um pouquinho pior, né, do que o modelo 1, mas mesmo assim também trouxe uma alta queda dos resultados que a gente trouxe no vídeo passado, no vídeo sobre orientação e arquivo climático. Então, as pequenas alterações que a gente fez também nesse modelo, tanto no 1 quanto no 2, também teve uma alteração bem forte no geral. Sobre os resultados, né, aqui tem uma tabela comparativa dos números. Então, o modelo 1, ele foi o modelo que mais se destacou mesmo em relação aos números. Ele foi o que teve valores bem menores do que o modelo 2. Bom, e sobre a diferença de desempenho entre os modelos, né, em relação ao ganho térmico, foi de 8,5% do modelo 1 para o modelo 2, o desempenho foi melhor em 8,5%. E a zona de sensível de resfriamento do modelo 1 para o modelo 2 foi de 6,5% melhor. Então, por esse motivo, né, o modelo 1 ele teve um desempenho melhor. Então, as estratégias, a junção das estratégias de volumetria e abertura para aquele modelo foi o mais eficaz.